Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero recomendar um livro que eu li e compartilhar alguns alertas que o autor nos faz sobre alimentos tóxicos que estão sendo distribuídos no meio evangélico. O livro é esse aqui. O título dele é Morte na Panela, uma ameaça real à igreja, e é um livro do pastor Hernandes Dias Lopes. O pastor Hernandes Dias Lopes é um pastor presbiteriano e ele é um conferencista e escritor com mais de 100 livros publicados. Assim como o nosso corpo físico precisa estar bem alimentado e nutrido para ter saúde, o nosso espírito também precisa de um bom alimento. O livro aborda esse tema, baseado na passagem de 2 Reis 4, 38 ao 41. No prefácio, ele diz que esse livro é um grito de alerta à igreja evangélica brasileira. Muitas igrejas estão doentes por intoxicação alimentar, pois o pão nutritivo da palavra está sendo sonegado e substituído por doutrinas inventadas pelo enganoso coração humano. A nossa necessidade não é de homens famosos, que são aplaudidos debaixo de holofotes, mas de homens que têm um coração quebrantado e que se humilham debaixo da potente mão de Deus. Precisamos de um avivamento que não seja produzido por marketing ou propaganda enganosa, mas de um mover de Deus que traga glória ao seu nome, salvação aos perdidos e vida abundante para a igreja. Esse livro ele é bem fininho, tem poucas páginas, mas o conteúdo dele é bastante enriquecedor. Por isso eu quis fazer esse vídeo sobre esse livro e trazer alguns pontos, de destaque para nós refletirmos. O primeiro ponto que eu quero destacar é que nós vivemos tempos trabalhosos, assim como Jesus falou que aconteceria nos últimos dias. Muitos falsos mestres têm se levantado, muitos falsos profetas têm arrastado multidões. E por que tantas pessoas o seguem? Porque a fome está castigando a terra. As pessoas estão famintas por algo que venha preencher seu vazio existencial. E nessa ânsia de se alimentar, acabam não prestando atenção na qualidade do alimento. Estão como ovelhas sem pastor, em busca de pastos verdejantes. E nessa os lobos se aproveitam. No texto bíblico que baseia esse livro, havia uma fome que castigava a todos. Então Eliseu mandou fazer uma refeição, mas trouxeram plantas venenosas e quando todos já estavam fartos de comer, perceberam que havia morte na panela. De forma semelhante, a morte espiritual começa pelo cardápio espiritual. O segundo ponto é que há muitos ensinos separados das escrituras circulando no meio do povo de Deus. Há veneno misturado no meio da comida que o povo ingere. Precisamos estar atentos. Um dos maiores equívocos da nossa geração é crer que onde existe uma grande multidão, ali está a verdade. Se a igreja está em crescimento, então a obra é de Deus. Isso me fez lembrar das mega igrejas. Elas investem pesado em atrativos, líderes carismáticos, marketing, trends, música, iluminação, grandes eventos. Mas em sua maioria não há conversões, apenas adesão. De acordo com Tim Keller, saudoso pastor e teólogo americano, a centralização em torno de uma mega igreja é prejudicial ao desenvolvimento espiritual dos membros e à saúde da igreja como um todo. O pastor explicou que as mega igrejas são pobres em discipulado e cuidado pastoral devido ao seu tamanho, além dos grandes escândalos que rondam essas igrejas. Jesus nunca se importou com multidões. Quando sua pregação começou a espantar o povo, ele não mudou o discurso para manter as pessoas ali. O pastor Hernandes destaca que uma igreja bíblica não é estéril, mas cresce de maneira saudável. A oração e o ministério da palavra deveriam voltar a ocupar o centro da agenda da igreja, como aconteceu na igreja primitiva em Atos. O terceiro ponto que eu quero destacar é sobre um veneno que tem gerado muitas mortes espirituais, que é a superenfatização de algumas verdades, desfigurando o ensino fiel das Escrituras. Um alimento saudável é o mais natural possível, aquele que vem da natureza para nossa mesa, sem passar por processos que mudam a sua substância original. Desde pequeno nós aprendemos que nós precisamos comer legumes, verduras, e aqueles alimentos mais prejudiciais à nossa saúde são os ultraprocessados, aqueles que passam por muitos processos industriais e que contêm aditivos, corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e outras substâncias. Assim, eles transformam ingredientes que não prestam em coisas deliciosas ao paladar. Quem gostaria de trocar um chuchu por uma barra de chocolate? Creio que todos, mas a longo prazo, quem se alimenta de muito chocolate
vai ter muitos prejuízos na sua saúde. Semelhante a isso, nós vemos que novidades estranhas vêm sendo ensinadas nas igrejas, tirando a simplicidade e a pureza das escrituras. Por isso, o discernimento espiritual é essencial. Não podemos comer todo tipo de alimento que vem à mesa em nome de Deus. Muitas igrejas focam somente no movimento, em curas, milagres, revelações, usam até de encenação para enganar. E aí entra o misticismo, a idolatria, substituem a fé em Deus por amuletos, rituais, que lembram muito mais outras religiões do que o cristianismo. As igrejas que focam muito em milagres, se você não for curado, a culpa é exclusivamente sua, porque você não teve fé. É claro que nós precisamos ter fé. E é claro que Deus também faz milagres nos dias atuais. Mas nós precisamos ter maturidade e saber que nem sempre Deus vai fazer aquilo que a gente quer. Nem sempre Ele vai curar, nem sempre Ele vai fazer um milagre. Porque Ele vai fazer o que está de acordo com seus propósitos, com a sua vontade soberana. Outros focam na questão dos dízimos e das ofertas. Todo e qualquer texto bíblico é justificativa para pedir dinheiro e explorar a fé dos irmãos. E ainda há os que mais falam do diabo do que de Deus. Tudo é ação demoníaca, tudo é batalha espiritual. Expulsar demônios vira show de entretenimento. De acordo com as escrituras, nós sabemos que nem tudo é ação do inimigo. Muitas vezes, Deus está nos provando e muitas vezes também nós estamos colhendo o fruto de nossas próprias escolhas. Existem as obras da carne. A nossa carne, ela tem essa tendência para o pecado. É claro que o inimigo, ele tenta nos induzir a pecar, mas nós não podemos tirar essa responsabilidade que é nossa de mortificar a nossa carne para o pecado. No livro, o pastor Hernandes diz que estamos assistindo a um abuso dos milagres nesses dias. Quando Jesus veio ao mundo, ele não queria ser conhecido como alguém que só fazia milagres. A missão dele era a cruz, era perdoar os pecados, era pregar o reino de Deus e era a salvação da humanidade. As bênçãos, curas, libertação vão acontecer nas nossas vidas, porque Deus ainda faz milagres, sim. Mas isso não deve ser a nossa motivação principal para segui-lo. Nós devemos honrar a Deus, servir a Deus, andar nos caminhos do Senhor, não pelo que Ele pode nos dar em troca, mas pelo que Ele já fez em nossas vidas, que é a salvação da nossa alma. E qual é o antídoto para esses venenos? Quando buscaram o profeta Eliseu para avisar que havia morte na panela, ele pediu para trazer farinha e colocou a farinha na panela. Então a morte foi tirada. A farinha é um símbolo da palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita, fiel, reta, pura e límpida. Ela restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o coração e ilumina os olhos. A palavra de Deus é saborosa e mais nutritiva do que o mais excelente dos alimentos. Ela é mais doce que o mel e o destilar dos favos. Jesus disse que devemos viver não apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra é a verdade. Ela é espírito e vida. É por meio da observância da palavra que o jovem pode guardar puro seu coração e não pecar contra Deus. É por meio da palavra que somos vivificados. É pela palavra que somos fortalecidos. Nela encontramos consolo e conforto. É a palavra de Deus que nos dá motivo para cantar na casa da nossa peregrinação. Ela é mais valiosa do que a riqueza, pois nos dá direção na caminhada da vida, entendimento e sabedoria para viver, e consolo na angústia. Chegará um tempo em que as pessoas se sentirão cansadas dessas novidades, então ficarão desiludidas e famintas novamente. As novidades que enfeitam as vitrines da fé são como chiclete, perdem a doçura. Mas a pregação bíblica, porém, é sempre atual. Ela é sempre pertinente, jamais ficou obsoleta. Concluindo, a única maneira de tirar a morte da panela é colocando nela o trigo da verdade, pregando Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha te edificado de alguma forma, e fica a recomendação para você ler esse livro aqui na íntegra, que ele vai trazer muitos ensinamentos para a sua vida, para você refletir, totalmente baseado na palavra de Deus. Ele tem várias notas de rodapé com todos os versículos e as referências bíblicas que foram usadas na composição desse livro. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.